pra mim, isso é uma das coisas mais bacanas, até por isso que eu fundei a escola, por isso que eu entrei muito nessa coisa de curso, de experiência, porque eu adoro compartilhar coisas bacanas sobre moda, sobre Paris. Eu falo, gente, eu sou que nem escola de samba. Fico preparando 1 mês ou 2 no computador e quando chega a Fashion Week, é todo dia, 12, 14 horas por dia, vai, até acabar. Um monte de gente começou, ai, Paula, como é que você consegue? Paula, queria ir num desfile. Paula, me arruma um desfile. Eu falei, nossa, de repente isso é um trabalho. Aí eu comecei a lançar esse serviço de RP, que no final eu acabei batizando de Paris Fashion Experience. Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Paula Rita Saad. Atualmente, ela mora em Berlim, mas foi na França que ela fez seu nome internacionalmente. Ela foi de estagiária na revista L'Officiel Paris, a empresária, e fundou a Paris Me Chama, a Paris Fashion Experience e a mais nova plataforma de cursos chamada Find, Fashion is Not Dumb. Outras de suas diversas experiências na moda mundo afora são embaixadora do Instituto Marangoni, jornalista da Vogue e da Glamour Brasil. Paula é uma profissional multifacetada. Ela já trabalhou como modelo, produtora, stylist, pesquisadora, relações públicas e influenciadora. E hoje ela vai compartilhar um pouco com a gente as conquistas e desafios da sua trajetória. Quer saber como a Paula fez para furar a bolha da moda na Europa? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Paula, bem-vinda ao Moda na Mochila. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Olá, queridos, tudo bom? Nossa, queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha história, que talvez seja uma história que inspire vocês, que dê ideias para vocês. E assim, eu acho que é muito legal aconselhar pessoas que também estão começando, que querem tentar uma carreira em outro país, querem tentar a vida em outro país. Não é uma coisa assim fácil, mas assim, sempre saibam que é possível. É aquela coisa, quem tem força de vontade, quem foca, consegue, vai, tem sempre jeito. Exatamente, essa é a mensagem principal do Moda na Mochila. Não é fácil, mas é possível, porque quando eu mudei pra cá, pro Canadá, eu achava que era impossível, e quando eu descobri que era possível, foi assim que o Moda na Mochila cresceu. Então eu tô muito feliz que você tá aqui, e também quero deixar um agradecimento especial pra Bruna, da Legrave. Ela me indicou o seu contato e desde então eu venho te seguindo e finalmente conseguimos marcar aí uma entrevista, né? Então, Bru, muito obrigada. Beijinhos. Obrigada, Bru. A Bruna é ótima. A Bruna eu conheci em Berlim também nesse meio da moda. Eu conheço muita gente que trabalha com moda aqui fora do Brasil. Tanto só em Paris, como em Berlim, em Londres. As pessoas vão chegando, a gente vai se ajudando. Acho que eu tô aqui desde 2008. Então, digamos assim, que eu tô ajudando muitas pessoas nesses últimos 15 anos que vão chegando, dá um contato ali, indica ali, e as coisas vão, né? Assim, tipo, muita gente já trabalhou comigo, já foi meu estagiário, já trabalhou na minha empresa, muitas das pessoas que estão vendo por aí já passaram aqui pela escolinha, né? Eu digo que eu sou a escolinha. Todo mundo que chega em Paris um tempo me procurava, porque assim, como eu tenho muito trabalho, eu fazia muito evento, eu organizava muito evento na semana de moda, então tem sempre trabalho para fotógrafo, para videomaker, para estagiário, para quem está começando, para maquiador, cabeleireiro. Então muita gente chegou em Paris e me procurou, tipo, a primeira coisa, tô me mudando, vamos tomar um café, e por aí vai, né? Eu adoro, assim, poder compartilhar e poder dar essa mão para quem chega, porque realmente é muito difícil começar. Claro, nossa, é muito especial ser essa ponte mesmo entre profissionais da moda, né? E eu fui muito ingênua quando eu comecei o Moda na Mochila. Eu pensei, eu vou começar esse podcast para entrevistar pessoas aqui, mundo afora. E 3 anos depois, tem uma comunidade enorme de brasileiros se ajudando e me mandando mensagem. Mari, conheci tal pessoa por causa do podcast, por causa da comunidade. E eu fico assim, gente, eu não planejei nada disso e foi acontecendo, sabe? É só... Assim, eu não pensei, fui muito ingênua, né? Foi acontecendo e hoje em dia, assim, é uma das coisas mais legais de ter feito esse projeto, né? Então, tem um gosto, assim, do como que você se sente também por conectar tantas pessoas.
Pois é uma sensação muito gratificante. Você tá conectando, você tá ajudando. Até uma coisa que a gente conversou antes no texto, assim, para mim, isso é uma das coisas mais bacanas. Até por isso que eu fundei a escola, por isso que eu entrei muito nessa coisa de curso, de experiência, porque eu adoro compartilhar coisas bacanas sobre moda, sobre Paris, sobre esse savoir-faire, sobre a cultura daqui, com as pessoas do Brasil que vêm. E isso, para mim, me tornou quase a minha missão, entendeu? Eu fui fazendo vários trabalhos de moda, mas o que eu gosto realmente é essa sensação de estar contribuindo em alguma coisa, sabe? Para o crescimento de outras pessoas, digamos assim. E tu tocou num ponto muito legal agora, quando tu falou que isso se tornou a tua missão. Porque muitas vezes as pessoas têm essa visão, e eu mesma tinha essa visão de, eu quero ter uma grande ideia já no início da minha carreira, já no início da minha vida de empreendedora. E a minha missão do Moda na Mochila, assim como a tua, também ela foi se moldando ao longo dos anos. Não foi desde o início eu pensei, eu quero conectar pessoas. Eu fui fazendo o que eu gostava e chegou uma hora que eu pensei, nossa, isso realmente é uma missão. E eu quero também fazer uma pausa aqui no nosso podcast para fazer uma campanha aqui do Moda na Mochila. No Spotify tem uma opção de você dar uma nota pro podcast. Hoje é dia 11 de fevereiro, a gente tá gravando aqui esse episódio, eu tenho 122 reviews de 5 estrelas. E até o final de março, vamos lá jogar uma data aqui, eu quero ter 200 reviews de 5 estrelas. Então, se você que está ouvindo aqui pelo Spotify, abre o teu aplicativo agora e deixa lá uma review de 5 estrelas pra mim e pra Paula. Vamos lá. Vamos apoiar, porque assim é muito bom conectar. Eu já ouvi os outros episódios, eu tô adorando acompanhar seu podcast. E assim, vamos embora. Acabando aqui, eu já vou lá fazer. Maratonando mesmo. Paula, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre a tua história. E eu gosto de começar pelo presente. Então, eu falei um pouquinho na introdução sobre tudo que você faz atualmente, mas conta um pouco mais como que é o teu dia a dia nessa ponte aérea aí Berlim-Paris. Bom, na verdade, eu acabei mudando em Berlim pela pandemia também. E, enfim, eu achei interessante num ponto que realmente Berlim é uma das cidades mais avant-garde da Europa. Muitos cool hunters, pesquisadores de moda vão lá fazer pesquisa, porque lá o street style é muito original, a cena artística, a cena gastronômica, é uma cidade também muito jovem, porque como é uma cidade barata na Europa, mas com a estrutura de uma grande capital, como Berlim, se equipara à estrutura Paris, a Londres, a Milão, e muitos jovens começaram para lá. Então tem uma cena artística, uma cena criativa, musical, de moda muito interessante. E assim, eu também queria me aprofundar nisso, porque eu fiquei muitos anos em Paris também bem focada nessa coisa de cultura francesa e mercado de luxo, que é uma das minhas especialidades. E lá em Berlim é justamente o oposto, não tem essa cena mercado de luxo, todo mundo com seu look, com a sua bolsa de marca, com seu monograma, já foge totalmente disso. A moda lá é completamente original, tem um que é alternativo, mas também tem muitas marcas de luxo, mas que é um outro luxo, aquele luxo velado, aquelas roupas estranhas, um pouco como seria o estilo do Rick Owens, Comme des Garçons, Maison Margiela. Então, assim, também eu tinha um pouco de curiosidade de me aprofundar no que seria esse outro lado da moeda, esse outro luxo, como funcionam as pessoas lá. Berlim é meio a porta de entrada da Europa do Leste, na Europa do Leste. É como se fosse o portal entre os mundos, sabe? Então, assim, lá tem muitas pessoas de todos os países que estão fazendo sucesso. Da Geórgia, da Rússia, da Romênia, da Tchecoslováquia. Então, tem várias outras culturas bem diferentes em Berlim. E estava me interessando nessa cena artística e cultural e que acaba levando à moda. Porque, assim, eu sou a pesquisadora de moda, que é uma frase que eu falo muito para os meus alunos, para as pessoas que me veem online, que não se pesquisa moda pela moda. Não dá para você, eu quero pesquisar moda. Eu vou, ando, vejo umas vitrines ali, outras ali, vejo a pessoa andando na rua fazendo umas fotos. Aquilo é quase assim, a ponta do iceberg. Eu acho que quando você vai pesquisar, você tem que pesquisar cultura,
música, exposição, o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão indo, onde elas estão comendo, o que elas estão assistindo nas redes sociais. Tudo isso vai influenciar o gosto da pessoa, o gosto do consumidor para chegar a querer aquele produto, a ter aquela ideia, a ter aquela inspiração. Então, eu como pesquisadora, eu saio um pouco da coisa, vamos fazer um mood board, Pinterest, cortar uns papelzinhos e depois ver o povo na rua. Não. Eu gosto de pesquisar a cultura contemporânea como um todo e daí sai uma inspiração de moda. Óbvio que você também vê vitrine, também vê gente, mas isso para mim não é nem metade do conteúdo de pesquisa que eu faço com meus clientes. Perfeito. Essa semana eu estava conversando com as minhas alunas do Fashion Vocab Talks, que é um grupo de conversação para quem quer aprender inglês, mais voltado para moda. E a gente estava falando sobre um assunto muito interessante que tem tudo a ver com tendências, que é a pesquisa de dados, né? Análise de dados virtual, digamos assim. A gente estava analisando um perfil que eu gosto muito, que se chama Data But Make It Fashion. Não sei se tu segue esse perfil também. É muito legal. Data But Make It Fashion, não. Esse não. Conta, quero saber. Então, esse perfil a pessoa que fundou ele é uma pessoa que trabalha na McKinsey Company. Sei, isso eu conheço. E ela criou esse perfil, que é o projeto pessoal dela, uns 3 anos atrás. E como ela gosta muito, ela é engenheira de dados, né? Ela gosta dessa parte mais de engenharia, só que ela também gostava de moda, ela decidiu criar esse perfil para fazer análises de dados virtuais e colocar esses resultados no Instagram, que é um Instagram bem divertido, assim, mistura cultura pop com análise de dados. E ela falou que o modo que ela faz essa pesquisa é como se ela estivesse fazendo uma grande parede de referências virtuais e analisando esses padrões, né? E aí eu tava comentando com as alunas, isso é muito parecido com o que as pesquisadoras de tendências fazem. Elas vão para as ruas, pesquisam padrões de repetição para criar ali para ver o que vai ser tendência no futuro, né? Não só na moda, como tu tá falando, mas todo comportamento, cultura. E aí esse é um ponto que eu trouxe pra aula. Vocês prefeririam fazer essa pesquisa de análise de dados do que as pessoas estão gostando virtual, como a pessoa do Data But Make It Fashion faz, ou manual, como a gente tem feito nos últimos anos, as pesquisadoras têm feito nos últimos anos, né? Então, vou deixar numa caixinha de perguntas no Spotify. Me conta se vocês preferem, se vocês são um pesquisador, se você preferia ser um pesquisador mais digital ou mais manual, como a gente faz mais do feeling, né? Vou deixar no Spotify ali, comentem pra gente. Mas esse perfil é muito, muito interessante. Aconselho você seguir pra combinar aí as duas formas de pesquisa, né? Tanto essa pesquisa do manual quanto do digital. Vamos lá, então, agora. Paula, você cria conteúdo na internet desde 2007, certo? Certo. Gente, acho que eu fui uma das precursoras. Eu ainda nessa época, eu tava só pensando em trabalhar com moda. E eu gostaria de ter encontrado os teus veículos para eu poder já me inspirar nessa parte de criação de conteúdo. Porque eu comecei a trabalhar com isso há 3 anos atrás. Mas eu acho que eu gostaria de ter feito já muito antes e ter encontrado os teus perfis. Teria me ajudado muito, né? E você faz, como eu falei na introdução, você é multifacetada, tem vários projetos rolando ao mesmo tempo. Como é que você faz para gerenciar esses projetos e escolher em quais partes do ano que você vai focar num projeto diferente? Bom, digamos assim, a minha escola Find, funciona o ano inteiro, temos cursos gravados, ao vivo, enfim. Tem os horários que eu tenho que estar ao vivo, que já são marcados, e as aulas gravadas eu tento me organizar no meu tempo livre. Eu trabalho muito durante as Fashion Weeks, todas as Fashion Weeks, Milão, Paris, alta costura. Eu estava no Brasil, mas eu trabalhei online, eu tinha uma equipe aqui que estava me ajudando. A maioria dos meus clientes querem fazer eventos durante a Fashion Week, querem pesquisar na Fashion Week. As influenciadoras que eu faço RP para conseguir convite, para conectar com marca e shooting, elas vêm nas Fashion Weeks. Então, meu período de trabalho de campo, de trabalho braçal, eu falo, gente, eu sou que nem escola de samba. Fico preparando 1 mês ou 2 no computador e quando chega a Fashion Week,
É todo dia, 12, 14 horas por dia, vai, até acabar. Tipo preparação de carnaval, né? Eu me sinto assim, nesse tipo de trabalho. Então, assim, eu me organizo dessa maneira. Eu já me reservo um mês antes de começar a temporada de moda para começar a ter esse trabalho de computador e tudo. E aí, os outros trabalhos que vão pintando, os que não são fixos, os freelas, alguém quer uma pesquisa, alguém quer um tour de moda, ou tem algum grupo de escola para fazer esses fashion experience, são as imersões de moda que eu levo no ateliê, faço imersão com a Hermès, com a Chanel, com a Louis Vuitton, então levo em ateliê, levo no backstage, explico o visual merchandising. Isso são coisas pontuais que eu vou encaixando no ano, né? Então, assim, tenho meus trabalhos fixos, que são a Fashion Week, a agenda ao vivo dos cursos da Find, e as outras coisas, elas vão entrando ali como vão, né? Da melhor maneira possível, de uma forma que a entrega seja perfeita, né? Eu tento fazer muito bem as coisas, eu faço tudo com muito carinho, eu adoro o que eu faço, tanto é que eu estou nesse mercado já há uns 20 anos. E assim, super bem, com uma reputação ótima, todos falam bem, só os que falam mal são os inimigos, mas os clientes estão todos aí, firme e forte, então tá ótimo. Vamos entender, então, como que tudo isso começou. E nessa parte do podcast que a gente fala sobre o início da tua trajetória, eu gosto de perguntar o que você queria ser quando você era criança. Eu queria trabalhar com moda. Eu já queria ser modelo, estilista. Eu ficava lá fazendo a minha roupinha de Barbie. Eu brinquei muito de Barbie. Eu montava milhões de looks. E, assim, eu fui muito influenciada. Tem 2 pessoas que me influenciaram muito. Tem a minha tia, que é irmã do meu pai, que era totalmente fissurada em moda, em Coco Chanel, que adorava moda, que saía para compras. Nossa. Que quando eu era, assim, criança, adolescente, a gente ia para Nova York, ela ficava me mostrando as lojas. Uau, que sonho! E que ela amava moda. E aí, porque a minha família, da minha mãe, minha irmã, todo mundo no mundo dos médicos. Então, não tinha ninguém com referência de nada. E aí, eu tinha uma babá, que foi babá minha e da minha irmã, acho que ela morou uns 15 anos lá em casa. E ela adorava cabelo e maquiagem. Ela me fazia 1000 penteados de todos os jeitos. Todo dia ela me fazia uma trancinha de jeito diferente para a escola. A Neide me segue no Instagram. Se ela tivesse escutado esse podcast, ela vai amar, que eu lembrei dela. Mas depois que ela foi minha babá, ela estudou e hoje em dia ela tem um salão de cabeleireiro. Então você viu que era a vocação dela, cabelo. Que massa! E assim, ela começou a me envolver nessa coisa de beleza, ela me maquiava no carnaval, ela me fazia muito bonitinha na festa junina, ela customizava minhas roupas para botar mais brilho, mais paetê. Então, assim, a gente tinha um universo criativo muito grande, acho que isso me influenciou. Então você já era modelo desde criança, já? Modelo da Neide. Eu era modelo da minha babá, que no final foi tanto vocação que ela, depois disso, ela abriu um salão. Hoje em dia ela tem um salão de beleza. Faz cabelo até hoje. Que máximo. Poxa, é um privilégio mesmo. Eu sempre falo que é um privilégio saber desde criança, desde adolescente, que você tá decidindo trabalhar com moda ou com uma profissão que você quer, né? Comigo também aconteceu dessa forma. E eu sempre comento aqui que foi fundamental pra mim ter o apoio dos meus pais, da minha família, porque eu nasci numa região que era um polo têxtil. Então, era muito fácil para as pessoas identificarem que teriam um futuro na moda, né? E como é que foi para os teus amigos, os teus familiares, quando você falou que você queria trabalhar com moda? Como é que era a reação deles? Horrível. Assim, para chegar e para fazer o que eu quero, eu tive que lutar muito. Porque a minha família é de profissões mais, digamos, profissões mais clássicas, né? Médico, advogado, engenheiro e coisas assim. E realmente, assim, o esperado é que eu fosse fazer uma dessas profissões, que dá uma segurança, fazer um concurso público, tipo, meu avô era juiz, então tinha essa coisa, vamos fazer um concurso, trabalhar, e isso, assim, era, assim, aquele legado, sabe? Sim, vamos fazer um concurso, mas de moda, avô, não um concurso público. Não, pois é, mas a minha família é aquela coisa, faz direito, faz concurso público, vai ser promotora, segurança, tudo maravilhoso. E para eles ter uma pessoa que tivesse uma veia artística, que eu sou a única na minha família,
Foi muito difícil. Foi muito difícil. É como se eu fosse a ovelha negra da família, sabe? Tipo, me chamavam de ovelha negra, porque já era meio gótica, assim, quando eu era adolescente, vestida de preto, gostava de metal e queria estudar moda. Que bom que a Rita Lee fez a música, porque aí a gente... Eu não era ovelha negra, mas imagino que quem era chamado de ovelha negra se sentia ovelha negra com orgulho, né? Porque cantava a música da Rita Lee. Pois é, não, assim, isso foi uma decisão muito difícil e tanto é que eu acabei fazendo 2 faculdades, porque quando eu fiz moda no Senai CETICT, eles não tinham o título de 3º grau, era considerado curso livre. Não tinha faculdade, não haviam muitas faculdades de moda. E a que eu fiz, no caso, hoje em dia é uma faculdade, mas na época, que era 2002, não era. Era tipo um curso técnico? Curso livre, curso técnico. Então, assim, tive uma pressão muito grande para concomitante fazer um vestibular para uma faculdade. Então, eu ia fazer 2 faculdades, desenho industrial e moda. Nossa, ao mesmo tempo que... Ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo um pouquinho, porque essa de moda era só 2 anos. 2 anos e meio, então assim, eu fiz o vestibular quando estava começando, foi na verdade 1 ano de muita luta, indo para 2 faculdades, em 2 bairros, uma de manhã, uma de tarde, comendo sanduíche no ônibus. Mas fui que fui, porque se eu não fizesse a outra faculdade, era uma pressão muito grande. E esse curso de moda era pago. E meu pai falou, olha, eu só pago esse curso de moda se você fizer um 3º grau. Tu me apresenta um diploma, senão não vou pagar esse curso. Então eu tinha que fazer os 2. Essa história eu já ouvi também de uma amiga minha, a Stephanie. Ela mora em Nova York. E ela falou que a mãe dela também não queria que ela fizesse moda e ela fez 2 faculdades ao mesmo tempo porque ela queria fazer muito moda e a mãe dela estava exigindo que ela fizesse outra faculdade também. Então, um beijo, Steph. Se você estiver ouvindo aqui, lembrei de você e vocês 2 estão muito bem, né? Valeu a pena ter lutado aí por essas fases. Não, é uma luta pra seguir os sonhos. Você acha que é fácil? É fácil. Não é fácil, não. A pressão psicológica, ela também pode ser tão grande quanto uma pressão financeira, outros obstáculos que a pessoa possa ter, de não estar na cidade certa, de não estar no meio certo. E eu, assim, eu já estava trabalhando como modelo desde, 15 anos de idade. Então, já tinha trabalhado, já tinha ido um pouco em São Paulo, já tinha voltado, já tinha viajado. Então, assim, eu já conhecia um pouco o mundo da moda e nesse período que eu comecei a faculdade, eu parei, porque eu não tinha condição, né? Nossa, e me conta um pouco mais sobre essa tua história essa tua carreira de modelo. Como que começou? Foi uma carreira super rápida. Não, eu queria trabalhar com moda. Eu queria, porque queria. E aí, como eu né, sou alta, magrinha, começou a ter essas coisas. Então, um dia eu tava numa pista de skate, lá no Rio de Janeiro, aquela coisa que tem aqueles arcos, assim, que ficam os meninos. Eu não faço muito skate, não, mas ia lá com a turma. E aí me chamaram para ser modelo, para participar daqueles concursos. Eu participei daquele concurso, gente, que até nem existe mais, aquele Elite Model Look no Rio de Janeiro. Fui na finalista e no final eu comecei na Elite, mas a cabeça não com a Ford, que a minha mãe achou que eles tinham uma cara melhor. E fui fazendo a desfile em São Paulo Fashion Week. Me achei no YouTube, no São Paulo Fashion Week, em 1998. Desfilando. Cara, que demais. Passam os vídeos no YouTube desses desfiles, aparece sempre eu. Que demais. Aí comecei isso. essas coisas, mas assim, não podia muito viajar, porque eu estudava, enfim. E quando você está estudando e tudo, muitas meninas abandonam um pouco o 2º grau para seguir modelo. Mas como realmente essa foi uma escolha que eu tinha 0 apoio da minha família, entendeu? Não tinha como eu largar estudo para ficar sendo só modelo. Não pude fazer isso de maneira nenhuma. Até que foi bom também, porque eu acabei o 2º grau no tempo certo, fiz tudo certo. E isso já me trouxe uma certa independência, sabe? Também. E imagino que também trouxe muitos contatos de estilistas e stylists também, né? Porque eu já entrevistei outras pessoas aqui no podcast que também começaram como modelo e hoje em dia trabalham como stylist e falaram que foi muito bom esse pontapé inicial, as conexões, né? Mas foi exatamente isso, porque eu acho que o problema do mundo da moda, assim, não é um problema, mas é uma característica, é que não é o tipo de trabalho que você manda um CV, um portfólio e vai. É um trabalho muito ligado a contato, quem conhece quem indica quem. Óbvio que você tem que ser bom, porque se você for bom, se não for bom, não se firma,
você faz uma passada e volta. Mas é um meio que ainda é muito ligado à indicação, à conexão e a contato. Não adianta você ter um portfólio maravilhoso, tá escondido na sua casa, mandando CV com o link cargo collective. Não vai rolar. Você tem que ir lá, dar cara, ir naqueles coquetéis de loja, ir em evento, em porta de desfile, catar o que você puder para encontrar e se conectar com pessoas, porque é assim que a coisa vira nesse ramo da moda. Exato. Eu já tive uma visão negativa sobre isso quando eu morava no Brasil, justamente por pensar que essa indicação só poderia acontecer de um lugar de privilégio e etc, de contatos da minha família e de amigos e etc. Mas depois que eu furei a bolha da moda aqui no Canadá sozinha, comecei do zero, sem nenhum contato, eu vejo isso de uma forma muito mais positiva, de você poder trabalhar ativamente nessa construção do teu networking, né? E hoje em dia a gente tem a comunidade do Moda na Mochila, por exemplo, que é uma forma de se conectar com as pessoas. Eu também mandei mensagem no LinkedIn quando eu comecei a trabalhar aqui para pessoas que eu nem conhecia e isso me ajudou muito a conseguir meu emprego atual. Então, hoje em dia eu vejo que tem um lado muito positivo nessa questão da indicação, diferente de quando eu morava no Brasil e achava que, nossa, esse lugar não é pra mim. Eu acho que hoje em dia a internet tá aí pra a gente se conectar, né, com as pessoas e não ter medo. Se você mandar mensagem pra 10 e uma responder, já tá no lucro já. Exatamente. Eu acho que assim, é o tipo de trabalho que é como se você fosse sempre um autônomo, onde você tem que agir, agir para você conseguir um trabalho, você tem que procurar pessoas, tem que conversar, você não tá parada ali, manda um CV anônimo, não. Muito mais do que isso, é LinkedIn, é encontrar, é conectar, tomar cafezinho, enfim, mil coisas. Então, isso de eu ter trabalhado como modelo, que eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos, me ajudou muito. Porque quando eu comecei a fazer faculdade de moda e quando teve o tempo que eu podia ter um estágio, eu comecei a pedir estágio, fazer aqueles freelas, aquela assistente de camarim nas Fashion Week, sabe? Ficar lá vestindo as modelos, vestir minhas amigas, eu não entendia nada. Falava, não, gente, mudei de ramo, não quero mais fazer isso. E fiquei um bom tempo sendo assistente de stylist. Olha, muito bem. Então, durante a faculdade, eu imagino que esse curso, porque era de estilismo do Senai C-Ticket, ele ensinava muito a parte de design de moda, é o que eu imagino, né? Então, como é que ficou a tua cabeça nessa escolha profissional, dentre todas as possibilidades de trabalhar com moda, seja stylist, assistente de produção, designer de moda? Você chegou a pensar em trabalhar como designer de moda? Olha, justamente não. A faculdade de moda me fez ver que eu amava moda, eu queria trabalhar com esse mundo, eu queria estar nessa indústria, mas eu não queria ser estilista de moda. Porque eu acho que uma coisa é ok, eu desenho uma roupa, até eu era muito bem naquela modelagem no corpo, né? O mulagem, eu tirava notas ótimas, eu sou muito boa em geometria, tanto é que fiz desenho industrial. Tô muito boa, assim, com coisas gráficas. Só que eu falava, gente, não quero ficar desenhando essa roupa pra quê? Sabe? O que acontece? Não é nem pra quê. É que você ter uma marca é muito mais do que você saber desenhar e construir uma roupa. E isso, eu acho que é um dos ensinamentos que essas faculdades de moda, na época que eu fiz, olha, gente, não posso falar de agora, não dava. Eu tinha a impressão de que te ensinam milhões de coisas ligadas à construção de roupa, do vestuário, muito de cores, história e tal, mas aí ser estilista de moda é muito mais do que isso, de que saber desenhar uma roupa, construir um bom blazer, fazer pano, fio reto, fio elástico. É você criar uma marca, é você saber gerenciar um business, é você conseguir entender custo, produção. São muitas outras áreas técnicas que eu acho que quando você faz a faculdade de estilismo, elas ficam meio apagadas, essas disciplinas. Eu tenho a impressão de que essa parte técnica tem que fazer aqueles cursos técnicos do Brasil. E eu falava, eu não vou me lançar numa coisa de desenhar moda, sem ter nenhuma noção de negócio, nenhuma noção de business, eu já não tô tão segura disso, então, assim, não é o que eu quero ser. Tipo, eu vi vários amigos, começa a desenhar, desfila,
naqueles novos designers do Fashion Rio, casa de criadora em São Paulo. E aí? Cadê a roupa na loja? Cadê a produção vendendo? Não, é a fase de desfile, os produtores acham bonitinho, botam na revista e fica por aí só. 3 anos depois, fecha a porta. Quantos já viram assim? Sim, é muito Quantos? triste Todo mesmo. mundo já viu um monte de marquinha, sai ali na mídia. E, enfim, Tem não era isso que eu queria. Eu gosto de fazer, quando eu faço um negócio, eu gosto de fazer direito. Eu senti que aquilo ali não ia dar pra eu fazer isso. Eu também não queria trabalhar em outra marca. E eu decidi que eu queria ser stylist. Sim. Foi a Tem primeira... um criador de conteúdo que eu gosto muito, que é o Bliss Foster. E ele fala nos vídeos dele, pelo menos nos que eu vi, né? Se você quer ser designer, quer ter tua própria marca, vai trabalhar em outra marca primeiro, aprende tudo com eles, pra depois você aprender o lado do business também, como você tá falando, né? Pra depois você poder criar a tua marca e entender além da parte da moda, né? Além da parte do vestuário. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que até... No final, eu acabei fazendo um outro curso, um mestrado aqui, mas isso foi anos depois, né? Aconteceu muita coisa nesse meio, para entender melhor dessa parte de business, de construção de imagem, de branding, que era uma coisa que me interessou muito. Sim, muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tua mudança para Paris, a tua primeira experiência internacional de trabalho, que foi como estagiária numa grande revista de moda, que é a L'Officiel. Como que surgiu essa oportunidade? Bom, então a gente vai voltar um pouquinho para o Brasil. O que aconteceu? Eu realmente, a gente falou aqui, eu crio conteúdo na internet desde 2007. Eu e 2 amigos, 2 stylists super famosos do Brasil, a gente estava começando. E a gente se uniu e a gente criou um site, que foi o primeiro site de vídeo, uma web TV, um canal de internet de moda, que se chamava Gema TV. Que foi muito famoso nessa época. A gente teve matéria na Vogue, na MTV, matéria de página. Foi uma explosão. Foi o primeiro canal de moda da internet do Brasil. E esse site não tá mais no ar, né? Projeto Que a gente pena. já não faz mais ele. Foi um projeto muito pioneiro. A gente, inclusive, que lançou o Caio Braz, que lançou um monte de gente, começou nesse site. E eu tinha um quadro, que era um quadro um pouco uma paródia sobre as dançarinas de palco, que era algo que sempre me interessou, de ver todos os programas de entrevista de auditório, com aquelas mulheres dançando que não falavam nada. Eu falei, eu quero fazer um quadro de empoderamento feminino, porque é o que eu quero. Eu vou fazer um quadro como se eu fosse uma dançarina de palco, mas que eu fosse a entrevistadora, eu fosse a chefe, e os outros ficassem todos atrás. Eu quero tirar essa mulher desse lugar de objetificação e trazer ela para um protagonismo sem perder a beleza. Então, eu tinha esse quadro que ficou muito famoso, que as pessoas me param na rua até hoje para me perguntar se sou eu, chamado Entrevistadora de Maiô. Eu queria muito assistir. Se Tem tiver um vídeo para mandar no YouTube, depois. porque o nosso canal não era no YouTube, era um canal com um provedor próprio dentro do site, mas tem um ou outro no YouTube. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui pra vocês assistirem um pedacinho. Gente. E quando eu tava lendo isso sobre a tua história, me lembrou de um episódio de uma ex-Big Brother que foi no Faustão. E ela meio que fez uma piadinha com as dançarinas do Faustão, falando, não, se nada der certo, eu vou ser dançarina do Faustão. E aí o Faustão, na hora, interrompeu ela e falou, não, o que você tá pensando? É muito difícil a dançarina do Faustão, leva muito trabalho. Eu achei o máximo que ele fez essa interferência na hora e defendeu ela. As pessoas acham que é uma coisa assim, um pano de fundo, com uma cortina, né? E é horrível isso. Eu achei que eu queria fazer tipo a dançarina, que na verdade é ela que é a entrevistadora. Que demais, que demais. Me conta um pouco mais então sobre esse projeto, quanto tempo que ele durou, como é que funcionou, quem você entrevistou. Esse projeto, olha, acho que ele durou uns 2, 3 anos e depois ele se reverberou em outras coisas, tipo, a gente fez festa, produzimos evento, a gente foi em Tóquio fazer vídeos pro 200 anos da imigração japonesa do Brasil. Uau! Se reverberou em vários outros projetos e de uma certa forma lançou eu e todas as pessoas que estavam nesse projeto, que são várias, no mundo da moda, porque a gente era uma nova geração de 20 e poucos anos e de repente, tipo, as pessoas da Vogue, as pessoas mais velhas, as pessoas mais antigas, os stylists mais sêniores, todo mundo começou a olhar pra gente. Então foi ali que eu fiquei famosa, digamos assim, no meu meio. E aí, sendo disso, um ano, a L'Officiel, agora não me lembro o que mais, eu
a L'Oficial Paris veio no Rio, cobriu o Fashion Rio. E eles queriam fazer uma matéria com as It Girls cariocas, tipo Golden Reel. Tem até a revista aqui, eu te mostro. Tinha a Paola Orleans de Bragança e umas outras meninas. Tipo, as meninas da cena, sei lá, eram cinco meninas. E aí me indicaram para ser uma das personagens que ia entrevistar, que eles iam fazer foto, enfim. Tava nessa época, uma época muito bacana para mim. E óbvio que fui lá fazer. E acabei me integrando super bem com o fotógrafo, com a estagiária. Acabei adorando a equipe. A gente acabou ficando amigo, trocando e-mail, tá, gente? Não tinha negócio de WhatsApp, não, tá? Tempos antigos, tá? Isso era, sei lá, também, por aí, 2007, sei lá, 2008. Foi tudo um pouco ao mesmo tempo. Então, aconteceu isso. E, de repente, eu fiquei me correspondendo com eles. E uma hora eu falei, meu sonho era ir pra fora do Brasil. Eu vejo um monte de gente que vai pro Brasil fazer esses mestrados, essas pós. Custa, tipo, $30 mil, $20 mil. Minha família não vai pagar isso pra mim. Eu vou até eu juntar esse dinheiro, vai demorar muito. Minha família não gosta que eu trabalhe com moda. Acho que esse trabalho de freelance é uma coisa ruim, que eu tinha que ter um emprego fixo, com horário. Então eu falava, cara, o único jeito de eu ter essa vivência fora do Brasil é arrumando um estágio fora, porque ninguém vai pagar pra mim esses cursos que o pessoal faz, custa fortuna, então é isso. Peguei, comecei a mandar e-mail, meu sonho é fazer um estágio fora. Olha aqui no portfólio, olha, peguei, é aquele um contato, é tipo aquela corda que te joga, você tá falando, eu falei, essa corda eu vou puxar, eu vou ter que arrumar alguma coisa daí. Muito bem, caramba. E aí, 6 meses depois, pintou essa oportunidade. Caramba, naquela época tinha muito Era menos fevereiro de ansiedade, 2008, né? Porque você mandou um e-mail e tinha aquela coisa, né? Às vezes demora pra responder. Hoje em dia a gente manda uma mensagem no Instagram, já quer saber a resposta logo. E naquela época demorou 6 meses pra você ter essa ideia de mandar e-mail ou pensar, quem sabe não dê nada, quem sabe não dê certo. E finalmente veio esse convite pra ser estagiária na L'Oficial. Eu tinha vindo a Paris em 2007, no verão. Eu já tinha encontrado, tomado um café, já tinha conversado, explicado um pouco, sabe? Assim, entre esse shooting e o estágio teve um outro encontro. Pô, que massa. Eu vim pra cá, tô aqui, vamos se ver, essas coisas, né? Tipo, socializando mesmo. Também eu tava aqui mesmo. Perfeito. E, enfim, eu tinha acabado de vir do Japão, era um voo que fazia uma escala em Paris, de Tóquio, Paris, Rio. E eu pensei, quer saber? Eu não vou fazer essa conexão direto, não. Eu vou parar uns dias em Paris pra ver se eu cato esse pessoal, pra ver se eu socializo. Super estrategista, sabe? Eu sabia onde eu queria ir, eu tava tentando ali ver se eu ia, né? Não podia dar um dá, mas o pior das hipóteses é um não, né? Não é nada demais também. Eu volto à minha casa, tenho meu trabalho, tô ótimo. Exato. E aí a oportunidade pintou em fevereiro de 2008. E como que era o estágio? Você tinha que falar em inglês, em francês? Como que eram as atividades do estágio? Olha, na verdade, esse estágio era basicamente em inglês, não tinha muito o que falar. Eu estagiava ajudando nas produções internas, tipo como assistente de stylist. Eles tinham um estúdio dentro da redação. A redação da L'Oficial é um prédio até hoje. Então tem muito shooting que se passa lá. E eu também fazia uma coisa que foi muito boa para mim. Isso era uma parte do trabalho, e outra parte do trabalho era um trabalho de diagramadora. No InDesign, montar as páginas da revista. Eu tinha que montar uma página, que na época era um trabalho super de escritório. Era a página, assim, aquela tendência oncinha, tendência preto e branco, tendência amarelo. Então, o que acontecia? Nessa época pré-histórica, as marcas de luxo mandavam os CDs gravados com as fotos do lookbook, da campanha, dos estilos, do desfile, o que for. Então tinha assim milhares de CDs que iam chegando e, óbvio, quem que recebe isso e cataloga e organiza? O estagiário. É um trabalho ótimo para estagiário, né? Essa chatice. Então, na verdade, também me dava essa página de tendência para eu botar as coisas lá. Por quê? Um do meu trabalho principal que eu fazia, recebia esses CDs, mas era assim, lookbook da Vuitton, lookbook da Hermès, todas as marcas top, mais as outras marquinhas, tudo. Uma revista grande, internacional, você tem todas essas imagens. E aí eu ia fazendo as pastinhas no computador,
Aí falava, vai, Paula, faz aqui, vamos fazer uma página de onça. Aí eu ficava lembrando, tipo, o jogo da memória, quem que eu vi mais onças legais? Aí vou lá, abro as pastinhas, e monto o dossiê para a redatora-chefe. Então, esse era um trabalho que para mim foi ótimo para depois de fazer pesquisa de tendência. Foi ótimo para entender, para catalogar e para assim o meu reflexo de ver imagem, sabe? Pô, mas é muito legal saber que você estava realmente fazendo um trabalho que iria para a revista, que serviria de portfólio, não um trabalho que muitas vezes a gente vê, por exemplo, no Diabo Veste Prada, de estagiário ou de assistente, que só pega um cafezinho, que faz essas coisas que não tem a ver com trabalhar com moda, né? E você tava ali diretamente trabalhando com as imagens e trabalhando na diagramação da revista. Isso é muito incrível, muito, muito legal. Não é, um estágio você ficava lá o dia inteiro e assim, mesmo coisas que não era pra eu fazer, eu me enfiava e falava, precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Eu aquela que me enfiei em tantas coisas, tantos outros projetinhos, porque, na verdade, esse grupo da L'Oficial é um grupo que tem, assim, umas 5, 6 revistas. Então, por isso que é um prédio. Uhum. Então, como se fosse no Brasil. Tem a Vogue, a Glamour, a GQ, e tem esse grupo que chama Edition Jaloux. E, então, assim, eu acabava aquela coisa estagiária, tá lá, não tem nada pra fazer aqui, eu vou lá, sempre tentando me conectar com as pessoas e vendo o que mais que tinha de legal. Nessa época, você chegou a manter algum dos seus projetos pessoais também? Não tinha projeto pessoal nenhum. Eu estava aqui estagiando, Focada. pagando para trabalhar, porque esse tipo de estágio não é um estágio que cobra uma viagem internacional, ficar na casa, mas assim, eu queria realmente investir nisso. Eu vendi meu carro para isso, para poder vir aqui e custear as minhas despesas. Óbvio que o estágio é aquele dinheirinho do estágio, né? Ticket de alimentação não é nada. Mas eu tinha um carro, falei, bom, vou precisar mesmo, então vendi e vim pra cá. Muito massa. E quanto tempo que durou esse estágio? 3 meses. Aí depois acabaram falando se eu quisesse ficar, se eu podia ficar. Se eu gostaria de ficar, se que assim, tinha muito trabalho, que eu estava muito eficiente. Perguntaram se eu teria interesse em ficar. Uhum. E aí foi aquela decisão meio complicada. E aí eles falaram, não, fica. Aí eles me deram uma chance muito grande. Tinha um São Paulo Fashion Week, que era em julho. E tava rolando esse convite na revista. Falaram, olha só, tem esse convite para cobrir as Fashion Weeks do Brasil. Você pode ir como nossa correspondente para fazer as notícias. E aí lá você já volta pro Brasil e lá você decide. Porque já tem a passagem de ida e volta. Você decide se você quiser voltar, você volta e já vem com a sua mudança. Aí eu fui. Imagina a cara das pessoas, eu voltando como correspondente da L'Oficial Brasil, dentro da van, com todos os jornalistas gringos. Nossa! Mas Isso aí foi quando em você... 2018. Isso foi 2018 em julho. Quando você voltou pra Paris, então você já não era mais estagiária, já era jornalista. Não, já tá jornalista. Não jornalista, porque jornalista, meu francês não é pra isso, não. Não mude. É que todos esses empregos trabalha na redação. Então, na verdade, a minha carteira assinada como redatriz moda. Mas eu nunca redigi nada, tá? É apenas uma coisa que você está na edição, trabalhando na edição. Eu mesmo não escrevi, sim, para o Brasil, para Vogue, para Glamour, em português. Em francês, meu trabalho não exigia isso, mas você acaba tão na função também de pesquisar, de produzir, de organizar esse conteúdo escrito, né? Uhum, que demais. Então, quando que você sentiu que estava a hora de fechar esse capítulo na L'Oficial, na tua vida, na tua primeira experiência morando em Paris? Então, na verdade, não é exatamente assim que eu senti. É que eu acabei né, me arrumando um parceiro aqui, um namorado, fiquei grávida. Tive uma filha. E o que acontece é que esses trabalhos de redação, de revista, de estágio, são trabalhos muito puxados. Você fica vai para muitos lugares, vai fazer foto, anda. Às vezes uma coisa tem dia de fechamento. Quem trabalha em revista de redação sabe que tem horas que não tem hora para acabar. E esse trabalho estava muito cansativo para mim. E quando eu tive a minha filha, eu saí de licença, eu já não quis voltar, entendeu? Aí eu voltei. Porque também não tinha tomado. Mas eu perdi um pouco aquela energia. De repente eu tava lá, mas não tava lá da maneira que eu queria. Porque eu sou, como eu te falei, eu sou uma pessoa que gosta de fazer um negócio bem feito. Eu tenho uma intensidade em tudo que eu faço.
eu não tô dando o melhor de mim, eu tô, tipo, nas coxas, pensando no bebê, contando a hora de ir pra casa. Não tô me sentindo como eu deveria estar. Uhum. Aos poucos eu fui vendo que não era aquilo. E aí acabou, acho que foi meio concomitante, porque uma coisa não tem a ver com outra. Começaram a me pedir umas notinhas para Vogue Brasil, para aquele Radar Paris. Ai, Paula, fala quando é que uma exposição, dá uma dica aí de um restaurante que tá bombando, essas coisas, dicas de lugares, places to be, né? Lugares de ver e servir legais em Paris, que o povo vem para Paris adora ir. Tipo, todo mundo vem para Paris, me ligava para saber qual é a novidade, o que tá rolando, o que tá pegando, enfim, normal. Eu era meio informante. E aí eu saí e logo depois, meio na sequência, comecei a escrever um pouco para esse... Eu fazia um pouco esse Radar Paris. Aí começaram a me pedir Vogue Kids, tá uma matéria linda comigo, com a minha filha na Vogue Kids. Porque agora você sabe coisa de bebê, então faz uma Vogue Kids, aí contando um pouco da minha história também, de ser mãe fora do Brasil. E lançaram a Glamour Brasil, acho que foi em 2012. Começaram a lançar, e aí eu tava no Brasil, me chamaram para reunião, falaram, você quer um trabalho fixo? Você quer trabalhar com a gente fixo? E aí me apresentaram a Mônica Salgado, que aliás foi uma pessoa que me ensinou muito de mundo digital, praticamente me ensinou a fazer um Instagram, pelo menos o pouco que eu sei, que eu não sei se eu sei tanto, acho que eu sei muito mais do que o que eu consigo postar ou produzir como conteúdo. E falaram, olha, a gente está fazendo esse projeto que é totalmente digital e a gente queria ter um blog sobre Paris no site da Glamour, e que fosse um blog muito descolado, com dicas super fashion, super jovem, saindo um pouco daquelas coisas de blog, vou na Torre Eiffel, vou no Louvre, um blog realmente de insiders. E a gente quer que você faça. Aí eu fechei e comecei a trabalhar na Glamour. E aí eu criei esse nome, Paris Me Chama, que eu falei, você quer dar um nome? Eu tive essa ideia, que pra mim me lembra aquele filme Paris em Chamas, Paris is Burning, que fala um pouco dessa cultura underground, que não é nenhum filme que se passa em Paris, é um filme de Nova York, mas eu acho que tem uma coisa que fala um pouco dessa coisa que só os insiders sabem, então eu fiz Paris Me Chama. Ai, eu adorei, eu não tinha pensado nisso, nesse segundo significado, adorei. E também porque essa coisa que Paris realmente me chamou, eu acho que eu queria ter um trabalho de moda, e eu acabei, assim, vindo parar na capital da moda, eu acho que foi super importante para me desenvolver. Assim, poderia ter ficado no Brasil, feito o site da Gema, de repente ter virado uma youtuber famosíssima, milionária, poderia. Mas o conhecimento e a cultura e a vivência que eu aprendi morando fora, isso ninguém me tira. E eu acho que isso eu não troco por nada. Muita gente, por que você largou? Você já estava famosa na internet? Eu falei, olha, eu nem sabia que isso podia virar. Hoje em dia, tanta gente virou. Mas eu não me arrependo nenhum minuto das minhas escolhas, porque a cultura que eu tenho, conhecimento de tudo de hoje em dia, eu amo estar podendo morar fora e ter mais acesso às coisas. Muito legal que você furou as duas bolhas, né? Você furou a tua bolha no Brasil, a bolha da moda no Brasil, quando você criou o teu conteúdo lá. E também, como eu falei na introdução, você furou a bolha da moda na Europa, né? Ficou conhecida internacionalmente, é uma referência para brasileiros que querem trabalhar com moda em Paris. E então eu acho muito legal essa nossa iniciativa de brasileiro de ocupar espaços em lugares diferentes, né? Sim, realmente. Não, você tem que vir. E que eu aprendi a língua, bom, já tinha aprendido francês. Aí me chamaram, aí eu criei esse blog, o Paris Me Chama, onde eu pude realmente canalizar milhões de dicas. Porque todo mundo me chegava, Paula, era mensagem no Facebook. Eu não sei se eu já tinha o WhatsApp, mas era Facebook, Messenger. E eu já tinha até as listinhas prontas dos restaurantes, já tinha até assim, os Word, que eu só dava copiar e colar, porque, toda hora. E aí eu consegui canalizar isso. E aí eu fiz um blog que ficou super famoso, porque o Paris Me Chama. Acabou que assim, esse blog foi hackeado, deu um problema enorme. Nossa, caiu, que eu dó. tenho ele salvo, mas aí o domínio foi roubado, eu não consegui ainda recuperar. Tô nesse problema até hoje, mas também parou um pouco essa época de blog. Então acabou que eu desisti.
Mas o que aconteceu? Esse blog ele existiu durante uns 6 anos e como os blogs em português sobre Paris eram muito focados realmente nessa parte turística, gastronomia, enologia. Quando chegou um blog que falava das lojinhas, dos dicas de brechó, vamos conhecer o designer tal, vamos no bar onde vai o pessoal da moda e com look. Tá todo mundo usando essa bolsa dessa marquinha. Olha as vitrines. O pessoal realmente ficou louco, porque era um conteúdo muito novo para a época. Tanto, saíram vários, eu tenho milhões de blogs de moda sobre Paris, mas isso foi em 2012, tá, gente? Já faz 12 anos que eu entrei na Glamour e depois foi em 2015 que eu lancei o blog como independente. O blog cresceu muito e aí acabou que realmente eu percebi que eu poderia monetizar o blog, mas como sendo parte de uma revista, de um grupo, você não pode monetizar independentemente um blog. Então, eu saí e continuei como freela. Voltei pra Glamour, tanto é que eu fiz várias coisas pra Glamour, acho que até a última que eu fiz foi agora, 2020. Alguns freelas, alguns takeovers stories, até muito pouco tempo eu fiz, mas sem ter o blog atrelado, sem estar contratada da Condé Nast. E aí, mas esses conteúdos que você produz como freela ainda são relacionados a Paris? São relacionados a Paris, mas não mais blog, é Instagram, matéria escrita, enfim. Tirei, botei meu blog independente e comecei a fazer aquelas coisas que todo mundo fazia, né? Influenciadora, look do dia, foto pra marca assim, marca tal, quanto quer para postar no seu blog, enfim. Fui evoluindo nessa coisa, mas eu falei, gente, mas trabalhei tanto para voltar essa estaca zero de ser modelo, onde eu comecei, porque eu comecei a achar esse trabalho de influenciador um trabalho de modelo. Eu falei, gente, essa volta toda para ser modelo de novo? Uau, eu não tinha parado pra pensar nisso. Uma espiral da moda, né? Eu falei, gente, não, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que usar isso de uma outra maneira que para mim seja mais gratificante. Entendeu? E como eu já tinha muito acesso, não só acesso aqui em Paris, porque eu já conhecia as pessoas já sabiam que eu trabalhava com moda, sabiam que eu tinha um blog legal, enfim, que eu estava ligada a veículos de moda importantes. Então, assim, era convidar para muitos desfiles. Até não tinha tanta influenciadora, não tinha esse boom de Fashion Week. Você imagina 10 anos atrás, então, assim, era tranquilo ir para desfile. Tipo, Dior, Chanel, assim, tranquilo. Não era essa coisa impossível que é hoje em dia. Era mais fácil, tendo um veículo ou conhecendo algumas pessoas, era mais fácil, porque os lugares tinham muito mais... não tinham, as locações tinham muito mais lugares, no caso. Hoje em dia, no pós-pandemia, está muito mais restrito. E não tinha tantas pessoas, tantas influenciadoras, tantas instagramadoras querendo fazer Fashion Weeks em volta do mundo. Mas é até interessante pensar que você tá falando dessa época que é dos 2010 ali, né, 2007. Eu li um livro da família da Constanza Pascolato, que ela conta em que acho que não sei qual, se era década de 80, década de 90, ela falou que tinham certos desfiles que era muito complicado para brasileiros entrarem nos desfiles, porque tinha uma certa fama de que os brasileiros iam lá para copiar. Então, eu até vou deixar o link na descrição para esse livro que eu adoro, que é O Fio da Trama, que a Constanza conta um pouco mais dessas histórias que às vezes ela tinha que arranjar algum meio ilegal de entrar nos desfiles. É muito engraçado ouvir ela contando sobre isso. Mas é interessante que nessa época de 2010 já estavam popularizando essa questão das redes sociais, né? Então se tornou diferente a forma como as pessoas encaravam isso. Mas me conta um pouco mais como que era. Bom, aí comecei, as pessoas começaram a ver, porque como eu tinha Instagram, tinha blog, aí um monte de gente começou, ai, Paula, como é que você consegue? Paula, queria ir num desfile. Paula, me arruma um desfile. Eu falei, nossa, de repente isso é um trabalho. Aí eu comecei a lançar esse serviço de RP, que no final eu acabei batizando de Paris Fashion Experience, mas assim, na verdade era essa coisa de conectar, de apresentar influenciadoras para marcas, de arrumar parceria de hotel, parceria disso, parceria daquilo aqui em Paris. E eu comecei a fazer isso em 2016, eu tinha 2 clientes.
E foi crescendo, 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 e eu tive que fazer uma empresa para isso, quando eu tinha 2 assistentes, inclusive. Perfeito. Porque Mulheres de negócio, é isso aí. foi um boca a boca, e muitas influenciadoras, inclusive super famosos no Brasil, já me contrataram para fazer esse serviço. Muitas agências de influenciadora, eu trabalho para várias pessoas, e o trabalho acabou virando um boca a boca tão grande que eu nem divulgo tanto. E aí acabou reverberando nessa coisa de ter grupos. Outros grupos de experiência, grupos de pessoas que não são influenciadoras, que de repente não queriam ir na Fashion Week, mas queriam fazer um passeio guiado. Adoro, Eu comecei a adoro. lançar isso também. Pô, que legal. Então começou mais focado em. Era um serviço mais B2B, business to business, de influenciadora para a RP. Ajudar a E conseguir depois convite, se tornou para contactar, porque o pessoas. povo não sabe nem por onde começar. Quero um desfile. E aí? Quem é a pessoa? Qual é o approach? Para quem que você liga? Óbvio que tem gente, tem agente, mas até agência no Brasil tem dificuldade de contactar as agências aqui. Porque não conhece, não responde o e-mail, sabe? É muito e-mail. Uma coisa é uma pessoa que você conhece, que consegue mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Oi, recebeu meu e-mail? Dá uma olhada aí nessa influenciadora. Aham. Isso é um contato direto, isso é um contato privilegiado que, assim, me demorou anos para construir, e chegou uma hora que eu descobri aonde eu ia usar tudo isso que eu construí de uma maneira a ter um outro trabalho que para mim fosse mais interessante, mais divertido de fazer. Muito bem. E eu sei também que você foi embaixadora do Instituto Barangoni. Me conta um pouco mais como que era fazer isso e também um pouco mais sobre a tua experiência de mestrado lá. Então, eu fiz um mestrado lá que chama Fashion Business, que é de negócios da moda, que é exatamente o que, para mim, na época que eu estudei moda no Brasil, faltou, de você entender, de você fazer planilha, de você montar business plan, de você entender de branding, de toda essa parte de construção da marca, que vai muito além de ser um criativo, que isso é apenas uma coisa. Mas se você não tem essa base, essa estrutura muito bem formada, não tem criatividade que segure, principalmente hoje em dia. Se você não tem um bom storytelling, uma boa planificação, a precificação, distribuição, e eu queria muito fazer esse curso. Então, passou um tempo, já estava aqui, falei, bom, vou voltar a estudar. Minha filha já cresceu um pouquinho, vou voltar a estudar, eu quero ter um diploma internacional, eu acho que é importante, até se alguma outra hora eu quiser realmente quiser arrumar um emprego fixo de 8 às 5, que não aconteceu até hoje. Eu preciso ter um diploma internacional e eu queria muito estudar isso. E, bom, fui estudar. Eu achei que foi uma faculdade muito puxada, mas, assim, para mim, entregou o que eu queria. Foi um tempo que também eu estava nesse freelance, fazendo blog, então uma coisa mais solta. E eu consegui realmente me dedicar a entender um pouco mais desse backstage do mercado, né? Porque você vê lá o desfile, a foto, mas você não vê todo o trabalho, todo o pensamento, todo o detalhamento que tem atrás disso. Eu estava com muita vontade de realmente entender o negócio da moda como um todo. E aí realmente eu tive uma visão global, eu fui uma aluna muito boa. E quando eu acabei, o que aconteceu? Eu já tinha um blog, eles sabiam que eu tinha um blog, que os brasileiros liam. Então, de vez em quando eu falava, meu dia a dia na Marangoni, enfim, coisas assim. E eles falaram, você não quer ser embaixadora da Marangoni? Eu falei, como é que é assim? Embaixadora, no caso, eu ia falar mais dos cursos, divulgar todos os tipos de curso, recolher matrículas, meio que você vender o curso de uma maneira mais light, né? Você tá lá vendendo no seu Instagram. Eu falei, que ótimo, super. Então, comecei a fazer esse trabalho de explicar o curso, dar esse apoio moral para as pessoas que querem estudar fora, explicar como é que faz para vir, ser meio aquela pessoa que realmente está dando a mão para outra pessoa que está vindo, entendeu? Entender o que cada um quer, às vezes até aconselhar, olha, esse perfil eu tô achando que melhor não vai nesse curso não, faz esse, faz um summer school, enfim. E o que aconteceu é que eu percebi que no meu Instagram as mulheres eram assim, mulheres de mais de 30 anos. A maioria, o meu público é mais aquele público 25, 35. Até hoje. E essas mulheres chegam para mim, poxa, Paula, queria tanto fazer esse curso, do jeito que você tá falando, é tão legal.
Só que, eu tenho emprego fixo, eu tenho marido, filho pequeno, eu não posso fazer um curso de 4 semanas. O que vai fazer? Onde é que eu vou deixar meu filho? E coisas assim, de características, eu acho que de mulheres dessa faixa etária. Muitas já têm uma carreira, já têm um emprego, já tem um parceiro, já tem um filho, enfim. Depois de 30 já tem as outras coisas na vida que pesam também. Questão financeira também, né? Quanto mais longo o curso, mais caro ele fica. Caro, e mais então, tempo assim, de passar, mais tempo de hotel que tem que gastar, e etc, etc. E aí eu cheguei pra eles e falei, olha, eu tô com muita gente querendo fazer o meu curso, que fica me escrevendo e que não tem um curso curto. E eles falaram, Paula, mas se você tiver pelo menos 10 pessoas, a gente pode criar um curso customizado pro seu público. E a gente cria um conteúdo. Eu falei, então eu montei um programa com eles. Eu puxei as disciplinas do Fashion Business que eu queria. Falei, eu queria esse professor tal, das coisas que eu tinha gostado. Digamos assim. Não era eu dando aula, customizado. não. Eu dava uma aula só. O resto eu botei os outros professores. Eu era um curso dentro da Marangoni, não era um curso meu. Sim, e era em inglês? Eu dava uma aula, era em inglês. E aí eu falei pra eles também, um dos grandes obstáculos de se estudar fora é o problema que a pessoa acha que não vai entender. Então, nesse curso, porque era só para brasileiros, só para minha comunidade, a gente preveu uma tradutora simultânea. Uma menina que fazia tradução simultânea. Então, para quem quisesse, tinha isso. Bem nesse curso. E aí, o que aconteceu? Esse curso bombou, lotou. Veio um monte de gente, até os organizadores do Minas Trend, veio um monte de gente bacana do Brasil. Teve uma turma, teve 2, teve 3, teve 4, tiveram 8 turmas. Durou 2018, 2019. O curso lotou, não tinha turma que tinha até, não dava, enchia, tinha que dar para botar para a lista de espera do próximo, foi um sucesso. Esse curso chamava Fashion Image and Business by Paula Saad. Esse curso só acabou porque teve a pandemia. E não teve mais como ter em 2020, mas o último foi em novembro de 2019. Nossa. Aí eu achei que não fazia sentido eu fazer esse curso numa versão online, porque a graça desse curso é que eu também comecei a criar essas mini experiências com designers, com ateliês, visita de visual merchandising. Você vai, por exemplo, na flagship da Vuitton, você não vai olhar a loja. Você olha tudo, visual merchandising, como é que é a mercadoria, como que é o display, como que é a arquitetura de circulação da loja de forma a levar ao consumo. Enfim, eu dava uma aula inteira dentro da Louis Vuitton explicando em loco como que a coisa funciona. Não é, vamos ver a loja, que bonitinha a bolsinha. Não. É muito mais do que isso. E introduzir. Então, eu achei que não fazia sentido. Aí veio a pandemia, que eu mudei para Berlim, enfim. Esse capítulo se encerrou, mas me deu uma sensação muito boa, essa sensação de realmente ensinar, mostrar, trazer esse tipo de coisa. E eu comecei a focar basicamente no Fashion Experience e no PR. Nossa, que demais. Esse ano também, ano passado, na realidade, eu comecei também a ensinar com o curso de inglês, né, do Moda na Mochila, com o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. E eu lembro do sentimento que as minhas professoras tinham em relação a mim quando eu fazia uma apresentação muito boa. Eu via no olho delas que elas estavam se sentindo muito orgulhosas de terem me dado o gatilho para estudar. E aí, hoje em dia, quando durante as aulas, mesmo que sejam virtuais, a gente consegue se comunicar muito bem. Quando durante as aulas, algumas alunas fazem uma apresentação muito boa sem eu nem ter esperado algo muito complexo, eu só pedi uma coisa pequena, básica, e elas aparecem com algo muito complexo, eu falo, gente, eu tô muito orgulhosa. E eu sinto que minhas professoras sentiam também. Então, eu compartilho dessa tua sensação de gostar disso, de ensinar. Que demais, Paula. Muito maravilhoso, assim, eu falei, gente, eu amei, eu tô adorando isso. E, enfim, teve pandemia, mil coisas, eu continuei com esse meu trabalho de PR, de influencer, continuei montando eventos, porque eu também, muito tempo, comecei a montar eventos do mercado de luxo em Paris, com empresas em Paris que gostariam de se conectar com essa clientela no Brasil, então sempre fui ponte de muita coisa. Continuei esse trabalho, fiquei um tempo em Berlim para entender a cidade lá, teve a pandemia, e agora, há um ano atrás, na verdade, eu encontrei uma antiga colega de trabalho, uma menina de publicidade, que é a Cool Hunter,
que é a Nath Fialho, que ela falou, eu tô querendo muito fazer uma escola de cursos. E eu tava na Índia Eu estava na Índia, na escola, na cidade em Dharamsala, que é a cidade onde tem o templo do Dalai Lama, né? Depois que ele saiu do Tibete, ele ficou na Índia, e eu gosto muito, assim, dos ensinamentos do Dalai Lama. Eu estava lá nessa viagem mística. Eu estava chegando nesse templo do Dalai Lama, assim, numa intenção muito boa. Ai, que bom, meu ano. Isso foi exatamente um ano atrás, mais ou menos eu estava na Índia. E realmente com essa intenção, sabe, tomara que esse ano abra o caminho para uma coisa legal. Eu sou uma pessoa que, assim, acredito muito, eu tenho muita fé, assim, de pensar no que eu quero fazer, de, sabe, manifestar, botar na cabeça, eu tenho que fazer isso. Queria que acontecesse uma coisa legal, já tô com esse programa de influenciador, já tô fazendo essas excursões de moda, mas eu queria ter um rumo diferente, tô aqui. Então tava lá, no Himalaia, na cidade do Dalai Lama, me toca o telefone, me liga, Natália, e aí? Nossa. Real. Pois é, eu tô com esse nome, eu queria muita gente te falasse. Eu tava pensando eu queria abrir uma escola de moda, eu tava fazendo uma escola de moda online, eu quero ensinar um pouco as minhas técnicas de cool hunting, de calendário de tendência, eu quero entender um pouco essa coisa de montar um caderno de tendência, quero fazer uma escola de moda, eu vejo que você já deu curso, a gente já tinha trabalhado junto em outros projetos, e de repente a gente resolveu entrar de sócio e abrir uma empresa de escola de moda. Caramba, que demais, Paula. Que essa é a Find, né? Uhum. Eu vou deixar o link na descrição também para quem quiser conferir os próximos cursos também. Conta um pouco mais quais tipos de programas de curso que vocês estão oferecendo no momento. Bom, a gente se estruturou, isso a gente falou em já fevereiro, enfim, até a coisa ser lançada, isso foi setembro, né? E a gente já a gente tá fazendo, na verdade, o nosso segundo curso. A gente fez um curso, o primeiro curso chama Eu Cool Hunter, que foi um curso totalmente ao vivo, com 14 horas, e assim, com vários convidados palestrantes também, palestras ao vivo. A gente teve Dudu Bertolini, teve o André Carvalhal, teve o Caio Braz, a gente chama um monte de gente bacana para palestrar, tipo, não é uma coisa só eu e a minha sócia falando. Eu acho que é legal ter visões e visões de pessoas que realmente têm sucesso no mercado, pessoas que chegaram lá, porque são essas pessoas que vão inspirar a gente na nossa jornada. E a gente resolveu fazer um novo curso, que é esse curso profissionalizante, que chamou Eu Cool Hunter 2.0, que, aliás, muitos alunos do primeiro falaram, a gente quer mais. E a gente agora tem um curso que são 40 horas gravadas e 1 ano de encontros ao vivo. E nessas horas gravadas a gente tem mais 2 outros professores especialistas no assunto, que é o Felipe Teobaldo, que é um especialista em branding, que criou aquela marca do bem, que criou aquela hamburgueria do futuro de hambúrguer vegano, é um super estrategista de criador de marca. E a Silvia Sigliano, que é uma outra pesquisadora de moda, que faz o New York Experience, tá lá em Nova York. Eu falei, olha que bom, porque eu tenho todos esses insights de Paris, e é legal, eu queria trazer uma pessoa que tivesse Nova York. Não é uma cidade, assim, já fui umas vezes, mas não é uma cidade que eu, assim, conheço como a palma da mão, sei tudo, e eu acho que precisava ter mais uma pessoa. Então, somos 4 professores e encontros ao vivo, de novo, com pessoas famosas, com especialistas no mundo da moda. Foi assim que a gente lançou esse curso. Na verdade, a pessoa pode se inscrever. A gente abre alguns momentos de matrícula, inclusive a gente vai abrir agora depois do Carnaval. E as pessoas podem se inscrever, elas podem ver as aulas ao vivo, as palestras ao vivo em forma gravada e assistir as próximas ao vivo também. E nesse ao vivo a gente tem debate, tem bate-papo, tem interação, que também é importante. Eu acho que é legal, você vende um curso gravado, ok. Mas eu acho que a pessoa tem que encontrar a pessoa, você precisa sentir. Então, assim, a gente tem 200 alunos, mas a gente consegue sentir, consegue conversar. Então, já fizemos 100 e poucos alunos no primeiro, nesse agora já tem quase 200. Então, assim, eu tô super feliz de estar espalhando esse conhecimento, essa cultura. Enfim, eu falo mais de cultura contemporânea, de arte contemporânea, de arquitetura, de inspiração, de você sentir o espírito do tempo, né? O Zeitgeist é uma coisa que a gente fala muito, e vocês podem ver. Tem todo... Hoje estava pensando exatamente nessa coisa assim, desses temas de baile do carnaval,
que tem tudo a ver com toda essa busca da sociedade, novos mundos, de evasão, de escapismo, de inteligência artificial, tudo isso que está rolando, que está influenciando a moda. Também influenciou essas temáticas dos bailes, você vê, Vogue Brasil foi galáctica, o outro, agora o Copacabana Palace também foi uma coisa meio futurista, foi das estrelas, foi surrealismo, foi Elza Schiaparelli, que é assim, o surrealismo, para mim o metaverso é o novo surrealismo, a gente expressa esse desejo de evasão, desejo do surreal, desejo do novo. Então, assim, eu faço uma aula que eu interligo tudo isso, eu amplio a visão da pessoa, justamente, voltando àquela coisa do começo, sair de pesquisar moda pela moda, sair dessa coisa rasa, entrar nessa coisa fashion is not dumb, fashion não é uma coisa boba, não é uma coisa superficial, é uma coisa muito mais profunda do que você está imaginando. Essa roupinha aqui é apenas uma ponta do iceberg de toda uma percepção da cultura contemporânea. Uma das coisas mais legais de ser professora que eu tô achando, que eu tô passando por isso agora, é fazer uma pergunta e sentir o silêncio, assim, da turma, das pessoas pensando sobre uma coisa que elas nunca pensaram antes. Isso é demais. E no começo, nas primeiras aulas, eu ficava um pouco ansiosa de elas não estarem respondendo, porque às vezes não entenderam minha pergunta. Mas não, é porque o assunto que eu trago nas aulas é muito novo e elas, alunas, ficam, peraí, Mari, deixa eu pensar um pouco aqui, porque eu tenho que te responder. E além disso, eu tenho que te responder em inglês, né? Então eu tenho que ali colocar minha cabeça pra rodar de um jeito muito profundo. Então, muito legal saber um pouco mais dessas tuas matérias do teu curso. E a gente tem um quadro aqui que se chama Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então, fala pra gente algum livro, filme, série ou podcast que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. Olha, eu gostei. Teve um livro que eu li, não é de último tempo, não, mas é um livro que quase ninguém, várias pessoas que eu falei, meus alunos, não conhecem no Brasil. Opa! E que eu achei super interessante, que chama Champagne Supernova, que é a história é uma história que marca os designers que marcaram os anos 90. Então, eles fazem um paralelo da história do Alexander McQueen, do Marc Jacobs e da Kate Moss. E é super bacana, eu comprei esse livro no Brasil. Eu falo, meus alunos, ninguém nunca viu. Eu falei, gente, esse livro não deve ter tido sucesso, mas eu passei na livraria, achei legal e comprei. Chama Champagne Supernova, é muito interessante, faz uma análise ótima da moda dos anos 90, começo do 2000, que hoje em dia está influenciando tanto, o povo só se fala disso, né? E de série, uma série que eu amei, uma série curtinha que eu vi no Apple TV agora, é We Crashed, que é uma série sobre os criadores do WeWork, que é esses espaços, né, escritórios compartilhados, essa rede no mundo inteiro, de como também eles saíram do nada, eles não eram ricos, chegaram e construíram esse império, que depois, no final, crash, né, como não deu tão certo assim, porém, eles fizeram uma fortuna enorme, e é muito interessante ver essa escalada. Eu gosto muito de histórias que, sabe, mostra realmente essa coisa de superação. Adoro histórias reais, biografias, eu leio muito. E também, o que mais, gente? Eu comecei a ler um livro muito legal há pouco tempo atrás. Ah, sim, é um livro que não tem a ver também, tem a ver com moda dos anos 70 e 80, que é um livro, não sei se vocês conhecem essa banda, chama Sonic Youth. Não conheço. É uma banda, foi muito sucesso nos anos 90, e era uma banda com uma mulher, que é a Kim Gordon. A Kim Gordon já virou uma coisa fashionista, ela já fez campanha de moda, é uma mulher que virou um ícone. E a Kim Gordon fez um livro interessante chamado Girl on a Band, a garota da banda, que fala justamente da mulher não ter um espaço numa banda de rock, de você não ter uma banda de rock de mulheres. Isso porque lá nos anos 80, 90 não tinha assim banda. Ou era aquela mulher apenas a cantora intérprete, você não era uma mulher num grupo de rock, não tinha muitos grupos de rock. Ela fala muito dessa representatividade feminina nesse mundo musical e como as coisas acontecem. Tudo isso se passa em Nova York dos anos 80, então tem toda aquela efervescência artística, cultural, assim, é muito nome, muitos nomes famosos, muitos designers, e é super interessante. Eu acho que a Kim Gordon já fez até a campanha do Marc Jacobs, assim, ela é uma pessoa da cena de Nova York, ela deve ter mais de 50 anos, mas ela conta toda essa história
E é um livro muito falando realmente sobre essa questão do feminino, de repente, no meio artístico, no meio cultural, que é uma discussão muito interessante de artistas femininas, cantoras femininas, onde que estão o lugar dessas mulheres. E ela conta toda a vida dela em vários momentos interessantes. Perfeito, adorei tuas dicas, muito bem. O nosso próximo quadro é o Pra Onde que você levaria essa mochila. Então conta pra gente suas cidades favoritas que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e uma cidade para se aposentar. Para trabalhar, olha, eu adoraria trabalhar em Bangkok, na Tailândia. Eu já fui 2 vezes. Eu gosto muito da situação de que eles são super high-tech, supermercado de luxo, como todos os países asiáticos, aqueles shoppings, aquelas coisas impressionantes. E aí tem templo budista, tem um monte de monge, tem aqueles mercados de rua, aqueles mercados flutuantes, aquelas canoinhas. Então, assim, parece que são 2 mundos paralelos. Eu acho super interessante. Eu adoro Bangkok. Já fui em Bangkok, como eu falei, 2 vezes. Eu adoraria, por exemplo, trabalhar lá numa escola de moda lá. Tem uns amigos meus da Marangoni que foram ser professores, saíram daqui de Paris para ser professores da Marangoni em Xangai. Olha só que demais. Porque a Marangoni abriu lá. Então, alguns colegas foram para lá e a gente se fala. E assim, as experiências que eles contam, assim, foi muito enriquecedor. Como a gente que catalisa informações, que classifica, que tem que transmitir informações, está num país que é completamente diferente, é muito interessante. Então, eu iria trabalhar em Bangkok. Muito bem. A outra é para visitar. Cidade que eu amo visitar é Roma. Olha! Eu acho Roma uma cidade, assim, tem uma coisa daquelas dos palácios, daquela coisa meio decadência com elegância, com uma antiguidade, assim, eu penso muito, sabe, naqueles filmes Frederico Fellini, La Dolce Vita, então aquele mais novo é Paolo Sorrenti, La Grande Beleza, que é um filme também que mostra um pouco a burguesia de Roma, mostra esse charme, essas mulheres, esses restaurantes, muito vinho, muita música, mulheres muito sofisticadas. Eu adoro Roma. E quando eu vou em Roma, eu me sinto nesse universo. A grande beleza. Eu só fui em Roma uma vez. Filme. Adoro, quero voltar lá um dia. E o próximo é para se aposentar. Para me aposentar, eu vou voltar para minha casa, para o Rio de Janeiro. Ou uma cidade próxima, se estiver muito confuso. Eu acho que uma hora eu vou acabar voltando para o Brasil. Essa resposta é muito comum eu ouvi de cariocas. E uma vez eu já perguntei também pro Daniel Bo. Ele é diretor de estampas na Lululemon, que é uma marca canadense. Mas ele trabalhou pra Osklen já. E eu perguntei pra ele no final, tem alguma marca que tu tem muita vontade de trabalhar? E ele falou, eu acho que eu gostaria de voltar pra Osklen um dia. Então, eu achei muito legal. Brasil, totalmente. Eu adoro o Brasil, assim, não é que tem gente, sai do Brasil porque eu não gosto do Brasil, saiu do Brasil, não sei o que, não. Eu amo o Brasil, tanto é que eu vou todo ano, toda hora, tava lá agora semana passada, sempre que eu posso, que tem agenda, que tem dinheiro pra ficar indo pra lá, porque o Brasil não tá barato, não. Eu acho que até o povo tem essa ilusão de quem mora fora tá rico, mas o Brasil, às vezes, é tão o mesmo preço, ou até mais caro em certas situações. Vocês que moram fora sabem muito bem que aqui a gente tem muito serviço, né? Muito serviço público, muito serviço do governo e que, de repente, o custo de vida, mesmo sendo caro, acaba se equilibrando com todas as coisas que a gente tem de forma gratuita aqui no Brasil. Elas também estão no setor privado. Paula, muito obrigada por ter compartilhado a tua história com os Mochilers. Todo o sucesso do mundo para você nas suas empresas. E espero um dia te levar uma xícara do Moda na Mochila aí em Paris. Eu amo essa xícara. Olha, eu tenho igual, só que a minha não é do Moda na Mochila. Olha, vermelha, mas combina. Fazer um tintim aí. Vermelha ainda faz uma linha França. Vamos fazer um tintim aqui no vídeo. Tintim. E, enfim, a mensagem é essa, gente. Não deixem oportunidades passar. Pensem o que vocês querem fazer. Não tem negócio, é muito pra mim. Cara, sempre tem jeito. Olha, eu tava lá no Rio, não conhecia ninguém da moda, minha família não apoiava. E eu fui. Uma coisa depois da outra, uma hora você chega lá. Entendeu? Eu acho que é bem sobre isso, sabe? Consistência. Muito bem. Mochilers,
Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijinhos e até a próxima!